Vamos lá. Lucas 10, a partir do verso 38, diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Diga, recebeu em sua casa. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Diga, muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Está registrado aqui um dos muitos momentos em que Marta esteve com Jesus. Nós vamos ver um pouco mais adiante um outro encontro, mas eu acredito que esse daqui, Marta ainda estava no início da sua caminhada com Jesus. E por isso, por ela estar no início dessa caminhada, ela, através dessas atitudes que nós juntos lemos e repetimos algumas frases importantes desse texto, que saltaram aos nossos olhos, elas vão nos ensinar. Talvez você, assim como eu, também caminha com Jesus. Mas eu sempre ensino, porque o Senhor me ensinou assim, que conversão não é um momento. Conversão é um processo. A conversão não aconteceu quando você levantou a mão para Jesus num culto, ou numa célula, ou numa reunião, ou na sua casa assistindo um louvor. Não sei como foi que você tomou a decisão, mas eu sei que ali não foi a sua conversão. Ali iniciou o seu processo de conversão. Ao longo daquele momento, Jesus decidiu caminhar contigo. E você finalmente aceitou o convite dele. Você finalmente aceitou aquela solicitação de amizade que ele te enviou. E agora você pesou e viu, vale a pena ser amigo dele. E você clicou e falou: Jesus, eu quero ser seu amigo. Quero caminhar contigo. E o processo de conversão, ele não é assim, como um estalar de dedos. É como um relacionamento. Talvez você esteja casado hoje com alguém que lá no início do seu namoro, ou quando vocês começaram a trocar olhares, ou telefonema, ou carta, não sei em que tempo que isso aconteceu, mas talvez você nem tinha certeza de que essa pessoa seria a pessoa que estaria ao seu lado hoje. Mas tudo começou com uma decisão. Diga, uma decisão. E a sua conversão será marcada. O seu processo ao longo da sua caminhada com Jesus será marcado por decisões. Marta tomou algumas. E nesse primeiro texto que nós vamos compartilhar aqui, nós vamos aprender com ela coisas que a gente precisa ficar atento para não fazer igual. Quantos querem aprender com Marta aqui essa noite? Diga amém. Bom, eu sou apaixonado pelo tema propósito, né? E eu não sei se eu já falei isso, mas para alguns isso não é nenhum segredo. E o tema dessa mensagem é o que podemos aprender com Marta sobre propósito. Eu acredito que propósito, como conversão, é o fim de todas as coisas. É quando você encontra a sua identidade, quando você encontra para que você nasceu. E Marta vai nos ensinar aqui, através desse texto, sobre isso. A primeira coisa que eu acredito que a gente pode aprender com Marta, e aliás, por causa do tema propósito, eu pesquisei o nome de Marta. Vou te dar uma dica aqui. Se você quer descobrir o seu propósito, comece pesquisando o significado do seu nome. Vai te ajudar. Não vai ser tudo, mas já vai ser um começo. Qual o significado do seu nome? O que ele significa? Bom, Marta significa senhora, patroa, dona de casa, protetora do lar. Esse é o significado do nome Marta. Se tiver alguma Marta aqui, você nem precisa pesquisar, o seu nome já está aí de lambuja. Se você conhece alguma Marta, pode ser que você encontre nela essas características aqui. Mas a Marta tem esse significado. E por isso Jesus a encontrou em casa. Diz a palavra que ele estava num povoado e de repente ele bateu numa casa e lá estava Marta. E você já leu o texto junto comigo. E uma das coisas que a gente vai aprender com Marta, a primeira coisa dessa noite,
é que Marta recebeu Jesus, sim ou não? Claro que recebeu. Ela o recebeu e ela estava tomando conta das coisas do lar, porque faz parte do significado do nome dela, faz parte de quem ela era. Mas ela recebeu Jesus, mas não deu atenção a Ele. Sabe? Em muitos momentos da nossa vida, talvez você esteja aqui e tenha convertido há pouco tempo. Deixa eu te dizer uma coisa. O fim e o propósito de Deus para nós é ter relacionamento conosco. Deus só enviou o seu Filho e moveu os céus e a terra, e moveu tudo a meu favor e ao seu, para que Ele tivesse um tempo de relacionamento comigo e com você. Por isso que não adianta só levantar a mão para Jesus. Não adianta só bater no peito e dizer, agora eu pertenço a uma igreja. Isso é muito importante, mas isso não é tudo. O que Deus na verdade quer, o que Jesus quer comigo e com você, diga sentar à mesa. Diga sentar à mesa. Diga compartilhar segredos. É isso que Deus quer com você. Marta, por estar muito ocupada com as coisas de casa, ela infelizmente não deu atenção para Jesus. Jesus entrou, estava no mesmo ambiente que ela, mas ela não experimentou transformação nenhuma. Ei, se você está levando Jesus para casa, agora que Ele está lá, você precisa aproveitar-se da presença dEle. Apocalipse 3:20, o próprio Jesus declara e manda o evangelista João escrever: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta, João, avisa a minha igreja, eu estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei, me sentarei e cearei com ele. O propósito e o fim de Deus, quando nos encontra no caminho da vida, é parar em algum momento e dizer: senta aí, meu filho, vamos conversar um pouco. Senta aí, meu filho, deixa eu desconstruir as histórias que falaram a seu respeito, porque eu tenho uma história nova para a sua vida. Não basta estar aqui. Talvez você esteja na casa do Senhor, mas ainda não parou para ouvir as instruções que o Senhor tem para te dar essa noite. Marta estava ocupada demais com os seus afazeres para poder parar e ouvir o que Deus tinha para falar com ela. Essa é a primeira lição que Marta deixa para a gente. A segunda, Marta, por estar muito ocupada, ela murmurou na presença de Jesus. O texto diz que ela estava muito ocupada com serviços, e aí ela expressa uma reclamação: Senhor, o Senhor não se importa que eu esteja trabalhando e ela não esteja fazendo nada? A Marta reclamou. É muito comum as donas de casa, né, reclamarem da bagunça, ou não é, irmã? É muito comum. Você está ali ocupada naquele a fazer, lavando a louça, passou pano na cozinha, de repente entra o maridão desavisado e vai lá e fala: pelo amor de Deus, olha o chão aí, meu filho. É assim ou não é? Marta estava ocupada demais, e por estar muito ocupada, cansada, desgastada, envolvida, estressada, ela murmurou na presença de Jesus. Jesus estava ali, mas a Marta estava ocupada demais, fiscalizando o ambiente, ao invés de sentar, descansar e deixar Jesus mudar o ambiente. Nós estamos na presença de Jesus, e sabe o que muitas vezes nós entramos aqui no culto para trazer? Reclamações para Ele. Às vezes a igreja, às vezes a sua oração parece o PROCON. PROCON é o órgão que escuta as reclamações e que recebe as reclamações dos consumidores por serviços mal prestados. Às vezes, a nossa oração, sem a gente perceber, vira PROCON. Nós falamos: Deus, brincadeira, meu filho está dando trabalho. Oh Deus, brincadeira, será que o Senhor não está vendo? Olha a economia como está. Olha a violência como é que está, será que o Senhor não vai fazer nada? E Deus está dizendo para você: ei,
descansa um pouco das suas coisas, ouve as minhas instruções, porque sou eu quem vou mudar o ambiente que você está inserido. Talvez a gente venha para cá para reclamar demais e esquecemos que antes de você enxergar uma necessidade, aliás, você só enxergou essa necessidade, sabe por quê? Porque Deus a viu primeiro e falou para você: é você quem vai mudar a realidade lá. Eu vou mudar a sua casa através de você. Mas não é para você fazer sozinho e nem com a força do seu braço. O que Marta quer nos ensinar essa noite com esse agafe que ela deu é que quando você estiver na presença de Jesus, silencia os seus lábios e abra o seu coração. Porque quando Ele está, Ele fala. Sim ou não? Quando Jesus está, Ele fala. O evangelista João declara que Ele era o verbo e Ele estava em Deus e Ele era Deus, mas o verbo se fez carne. Jesus é a própria palavra. Quando Ele fala, quando Ele se movimenta, Ele fala. Não se preocupa, Ele nunca está mudo. É você que tem tido pouca sensibilidade no seu ouvido. Marta nos ensina nessa noite. Você quer aprender? Você precisa parar o que você está fazendo, sentar e ouvir o mestre falar. As palavras de Deus transformam, irmãos. A palavra de Deus transforma o ambiente. Mas a Marta deixou-se levar pela insatisfação. O que sai dos seus lábios denuncia como está o seu coração. Sabe, no início da minha conversão, ou o tempo que antecedeu a minha conversão, eu e a Geisa, a gente se desentendia muito nesse período que antecedeu. A gente sempre teve um bom relacionamento no casamento, mas quando eu estava prestes a me converter, a gente teve muitos atritos, muitos conflitos. E muitas vezes por não entender, estar cego, sabe o que eu fazia? Eu espetava, espizinhava ela, principalmente quando eu chegava próximo do horário do culto, para ver se ela se desanimava e não ia para a igreja. Sabe o que ela fazia, irmão? Ela ia, e isso me deixava mais irritado ainda. E aí eu brigava, e ela saía de casa chateada, porque eu falei um monte de palavra. A gente que é marido e mulher, a gente sabe como atingir o outro, né, irmão? Só para nós aqui. A gente sabe o que dizer para entristecer. E eu fazia isso, com requinte de crueldade. E eu falava: agora ela vai desistir. Depois de um tempo convertido, eu fiquei sabendo que ela testemunhou numa consagração, e ela dizia que ela chegava na igreja às vezes chorando. Mas ela dizia que quando chegava na porta da igreja, ela falava: Senhor, aqui fica a minha reclamação, e eu vou entrar aqui para te render adoração. O que ela falava diante de Deus? Tu és lindo, tu és maravilhoso. Tem gente que na hora de adorar está reclamando, olhando para a cadeira vazia: por que o cônjuge não está aqui? Tem gente que na hora da palavra, ao invés de ouvir a instrução, está ocupado, reclamando com Deus. Ele é que tinha que estar aqui ouvindo isso. Não, irmão. O instrumento de transformação que Deus quer afiar é você. O instrumento de transformação que Deus quer afiar é você. Jesus mesmo declarou em Mateus 12:34, Ele diz: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio, o coração. Cuidado com os seus lábios. Eles podem estar separando você da bênção que Deus quer te dar. Terceiro ensinamento que Marta quer nos dar essa noite: ela estava medindo as ações dos outros. Ficar insatisfeito é um vício. É um vício. E normalmente quando a gente começa a expressar a nossa insatisfação, ela se reproduz no ambiente que a gente está, na célula que a gente está, na casa que a gente tem, no carro que a gente tem, no marido que a gente tem. Mas na verdade a insatisfação é conosco mesmo.
Marta, quando reclama da sua irmã, o problema não era Maria. Sabe quem era o problema? Era Marta. Marta que não estava feliz consigo mesma. Maria havia achado o lugar dela, Jesus o lugar dele. Marta que não tinha lugar ainda. Marta não havia encontrado o seu propósito. Quando nós estamos fora de sintonia, nós somos igual aquela TV antiga que ficava chiando. E você via até alguma imagem, mas o chiado não deixava você ouvir e nem ter prazer de ficar ali naquele ambiente. Quando nós estamos muito insatisfeitos, nós começamos a medir as pessoas. Queremos achar a satisfação fazendo com que os outros atendam uma expectativa nossa. Seu marido está lá no trabalho, nem sabe o que está acontecendo, ele chega, você criou uma expectativa, ele não atendeu, e você reclama dele com ele. Você chegou na igreja com uma expectativa, o pastor Bruno vai falar sobre isso, ele não fala, aí você fala, brincadeira. Você veio para ouvir um louvor porque você quis, você criou a expectativa, e não aconteceu, e você fica insatisfeito, porque você começa a colocar a sua satisfação no outro. Ele tem que atingir o que eu quero, ele tem que fazer do meu, a igreja tem que ser como eu quero, a minha célula tem que crescer. Ei, é você quem precisa mudar para que as coisas aconteçam. Talvez você esteja fora de lugar, talvez você esteja fora de posição, talvez você esteja desencontrado com aquilo que Deus te chamou para fazer. Marta nos ensina, irmão, quando você não souber onde ficar, para do lado de alguém e fica ali, mas não sai fazendo bagunça e nem falando um monte de coisa, porque é muito ruim a gente falar daquilo que a gente não sabe. E quando estamos insatisfeitos, nós falamos daquilo que não sabemos, julgamos o que não conhecemos, sentenciamos aquilo que nem é o nosso mérito de julgar. Marta está nos ensinando com o erro dela diante de Jesus. Não importa o que o meu irmão está fazendo, eu preciso cuidar de mim. A minha posição, o meu irmão achou legal, agora eu vou encontrar o meu propósito também. Marta nos ensina com essas três dificuldades. A Marta nos ensina. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, a Marta não foi só erro não, irmão. Em algum momento a Marta caiu em si. Diga, caiu em si. Sabe qual é a boa notícia para mim e para você? É que não importa o quanto você tenha errado, Deus sempre vai esperar o tempo de você amadurecer e estar pronto para começar a obra que Ele decidiu realizar em você. Não, você não ouviu. Deus sempre vai esperar você estar pronto para Ele começar a boa obra que Ele começou em você. Ele é paciente, irmão. Como um artista que forma a escultura com a própria mão, Ele é paciente. Deus não é uma fábrica de enlatados que faz cristão em larga escala. Ele molda cada um com a sua própria mão. Você é a escultura e o monumento mais lindo que Deus está forjando nessa terra. E sabe como é que Ele está fazendo isso? Com as próprias mãos. Talvez hoje você pareça uma pedra bruta. Talvez hoje você olhe e não ache forma nenhuma. Você não se encontra, você não se enquadra, você não se acha. Mas tenha paciência. O autor da vida está forjando você com as próprias mãos. Se teve jeito para Marta, irmão, diga, tem jeito para mim. Tem jeito. Se a família de Marta foi abençoada, a nossa também vai ser. Não importa o quão inadequado pareça seu filho, seu marido, seu cachorro, não importa. Se teve jeito para a família de Marta, vai ter jeito para a minha família também. Vai ter jeito para a nossa família também. A Marta acertou em alguns momentos. Quantos querem descobrir os acertos da Marta? Diga amém. Vou te dar o primeiro aqui. Agora vem a parte boa. João capítulo 11, versículo 5. Se você quiser anotar aí. Olha o que diz esse versículo. Eu falei para você que a Bíblia é uma declaração de amor. Ora,
Jesus amava Marta e sua irmã, e a Lázaro. Às vezes, nós temos dificuldade de nos relacionar com Jesus, porque lá no fundo, você não acredita no amor dele. Sabe o que Marta talvez estivesse tentando fazer enquanto Jesus estava ali? Eu vou mostrar serviço para ele, para ver se ele me ama. Jesus falou: ei Marta, senta aqui um pouquinho que eu vou te dar a melhor parte, que é o meu amor. O evangelista João, diferente de Lucas, já faz essa declaração. Por que a Bíblia relata isso? Porque independente das suas imperfeições, independente de você querer fazer para atrair o amor de Deus, independente de você querer fazer só para ter o elogio dele, ele te ama. Não importa o que você fez, não importa se você não fez, não importa, ele ama você e ama a sua família. Eu lembro, irmãos, que quando eu estava participando do encontro de impacto, eu lembro disso. Houve um momento lá, quem não estava, não sabe, mas quem estava sabe. Um momento lá da cruz, tá? Só para você entender lá, daquela, né, da fogueira. E eu lembro que eu fiz um encontro de homens, só tinham homens lá, né? Foi um encontro só de homens. Aqui a gente faz com homens e mulheres. Lá nessa igreja foi. E aí, eu estava lá naquele momento. E de repente, aquela almarada lá, tudo chorando, se derramando, aquele negócio todo e tal. E aí eu olhei para eles e Jesus falou comigo. Ele falou: filho, só a última pessoa que precisava de conserto na sua casa era você. E eu fiz isso porque eu amo você e porque eu amo a sua família. E eu entendi. Irmão, naquele momento, eu acho que eu era uma das piores pessoas do mundo. Inadequado, pecador, xingador, sabe? E naquele momento Jesus se declarou para mim. Ele falou assim: ei, eu amo você e amo a sua família. A primeira coisa que a gente aprende com a Marta é que ela encontrou o amor de Jesus. Você precisa começar a crer nisso. Ele não te salvou porque a igreja precisa de crente. Ei, ele não te salvou porque a igreja precisa de trabalhador. Queridão, queridona, ele não te salvou porque você fica mais bonito na igreja. A primeira motivação de Deus foi ter te salvado porque ele ama você e ama a sua família. Você é alvo do amor de um Deus que deu tudo, inclusive o seu filho. A Bíblia faz questão de registrar uma mulher que em um momento reclamava com Jesus, no outro ele relata: Jesus amava Marta, a Maria e o seu irmão Lázaro. Eu acredito que Marta sentia esse amor. Sabe? Existe uma expressão bíblica, por assim dizer, que as pessoas dizem que João era o discípulo mais amado. Quantos já ouviram isso? João era o discípulo mais amado de Jesus. As pessoas falam muito isso. Mas não era, irmão. Não era. Porque Deus não tem filhos preferidos. E Jesus muito menos. Ele veio morrer por todos e ele ama todos iguais. Ué, então por que a Bíblia diz isso? Na verdade, João fala dele mesmo. João fala de si próprio. Ele fala: eu sou mais amado de Jesus. É igual aos seus filhos. Minha mãe me ama mais. Não, ama mais a mim, ama mais a mim. João faz a mesma coisa. Mas sabe o que João tinha de diferente? Ele se permitia ser amado completamente por Jesus. O quanto você se permite ser amado? O quanto? Tem pessoas que a gente está tentando ganhar para Jesus. Sabe o que elas falam para a gente? Wilson, quando eu parar de fumar, de beber e de ver pornografia, eu vou para a igreja. Sabe o que eles acham? Que Deus só trabalha com gente perfeita. Isso é verdade, irmão? Claro que não. Senão eu e você não estaríamos aqui. Ou você não peca? Porque eu peco. Você não erra, não escorrega na maionese de vez em quando? Eu também. Se Deus só trabalhasse com gente perfeita, o que seria de nós?
Mas esse irmão não sabe disso, então ele não conhece o amor de Jesus. Tem irmãos aqui na igreja, já estão em Jesus, já estão aqui, como Marta, mas ainda não tem 100% de certeza desse amor. Sabe o que ele faz? Ele trabalha para Jesus amar ele. Não precisa trabalhar para Jesus. Você precisa trabalhar com Jesus, porque Ele ama você, mesmo que você não faça nada para Ele. A primeira coisa que eu aprendo com Marta é que ela creu no amor de Jesus. Hebreus 12, versículo 6 diz assim: pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem Ele aceita como filho. Posso dar uma dica? Posso, sim ou não? Quando algum líder, um supervisor, um pastor, chamar você e te corrigir, essa é a maior prova de amor que alguém pode dar para você. A maior prova de amor que alguém pode te dar é chamar você e te corrigir. Quando seu esposo corrigir você, quando sua esposa corrigir você, quando seu pai, a sua mãe corrigir você, quando seu sogro, a sua sogra te chamar e corrigir você, ainda que seja difícil ouvir, a maior prova que alguém pode te dar de amor é te corrigir. Não sei se já aconteceu com você, mas às vezes eu estou rindo, sabe assim, rindo. E aí minha esposa fala assim: feijão no dente. Hã? Eu estou rindo. Tem feijão no dente. Oi? Feijão no dente. Ah! Ela está me protegendo. No momento primeiro dá vergonha, sim ou não? Dá. Caramba. Mas e um montão de gente que viu e não te falou? Cuidado com quem te elogia muito. Valorize quem te corrige. Dê valor a quem corrige você. Porque Jesus amava Marta, mas corrigiu ela. Ele me ama, porque Ele me corrige. É a segunda coisa que eu aprendo com Marta. Deixa eu ler o texto para poder ficar melhor primeiro, né? Vamos lá. A gente leu o versículo 5. Agora eu quero, por favor, que você bote aí do 20 ao 22. Olha que coisa maravilhosa. Agora, olha só. Olha ela aí de novo, ó. Marta, pois, ao saber que Jesus chegava, saiu-lhe ao encontro. Diga, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Continua aí, 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se meu irmão não teria... Eu acho que esse texto não está certo, não. Eu li aqui na minha versão aqui, ó. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. 22. Ah, agora sim. 22. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Você percebe a diferença de uma Marta reclamona na presença de Jesus para uma outra que ouviu ele chegar, sem mesmo que ele estivesse ainda no ambiente, e que quando chega diante dele, só faz declaração de fé e de certeza de que ele vai resolver todas as coisas? Você percebeu isso ou foi só eu? Quando eu olhei o texto, eu falei, não pode ser a mesma mulher. Mas é a mesma Marta. Ei, você ainda vai crescer muito. E vão olhar para você e vão dizer, é você mesmo que está falando isso? Ei, olhe para mim, você ainda vai ser a grande referência do Evangelho nessa cidade. E vão dizer, é você mesmo que está dizendo isso? Ei, a sua casa vai olhar para você e sentar para ouvir as coisas que você vai ensinar. E no final vão dizer, nem parece que é você que está falando. Esse é o poder do Evangelho que a gente serve. Se você não crê que as pessoas podem ser transformadas, você não está trabalhando com o Evangelho, está trabalhando com a sua vontade. Se você não acredita que as pessoas podem mudar, você não está trabalhando com Jesus,
está trabalhando com a força do seu braço. Se você está desanimado, porque você está tentando trazer gente para o encontro, para o coaching day, para a festa dos 4 amigos, e o cara não vai, ei, deixa eu te falar uma coisa, o que você precisa, aplicar fé na transformação, porque se você foi transformado, Deus vai transformar outras pessoas também. Gente, é a mesma Marta, a mesma Marta, a mesma. Mas como pode de um versículo para outro, de um capítulo para outro, a mulher mudar tanto? Diga assim: o poder do Evangelho transforma pedra em diamante. Diga com fé: o poder do Evangelho transforma perdido em encontrado por Jesus. Agora diga com fé: o poder do Evangelho vai transformar o meu parente desviado em um homem cheio da presença de Deus. É o poder do Evangelho. Se não está acontecendo transformação, irmão, tem alguma coisa errada. A primeira coisa que eu aprendo é que Marta, ela era amada por Jesus. A segunda, a Marta estava atenta aos passos dele. Marta estava sensível à chegada de Jesus. Diz a palavra que ele nem havia entrado ainda naquele ambiente. E Marta sentiu, diga, sentiu a presença dele. Diz que ela percebeu. Ela falou: opa, Jesus chegou. Falou: como assim? E ela sai ao encontro de Jesus. Na primeira leitura, é Jesus que vai até ela, é Jesus que bate a porta e diz: deixa eu entrar, e ela nem dá atenção para ele dar. Na segunda, ele nem chegou, e é ela que sai ao encontro de Jesus. Ei, irmão, eu acredito numa igreja que não fica esperando Jesus descer, eu acredito numa igreja que vai oferecer Jesus para quem está lá fora. É nessa igreja que eu acredito. Você está aqui sentado e não tem nenhum problema de nós celebrarmos ao Senhor, mas não limite a presença de Jesus a um culto de celebração, porque Ele está passando por aí, Ele está transformando vidas ainda. Eu não sei contar você, mas Ele me tirou da roda da cachaça, Ele me tirou da perdição. Eu não sei contar você, Ele me tirou do vício. Jesus está andando por aí, transformando vidas. Você não pode ficar só aqui esperando Ele chegar, você tem que ir ao encontro. Ai, irmão, Marta entendeu isso, ela entendeu. Perceba, há uma mudança de comportamento, Se você encontrou com Jesus e está caminhando com Jesus, então é você quem precisa mudar. O Senhor vem buscar a sua noiva. Ei, Ele vem buscar a sua noiva. Sabe quem tem que se preocupar em se arrumar e estar pronta? Sabe quem é? A noiva, porque o noivo está pronto para buscar a sua igreja poderosa. Quando nós decidimos casar, irmão, eu era o noivo, entrei muito mal com o dinheiro. Sabe quem foi que se preocupou com bolinho, com docinho, com casamento, com cor da toalha, se ia ter fantasminha, se não ia? Sabe quem foi? A noiva. Foi assim com você também? Porque se você foi o homem e se envolveu em tudo, parabéns, cara. Pode dar um treinamento pra gente aí, porque a maioria que eu conheço fez festa de despedida e chegou atrasado ainda no dia do casamento. Você está rindo, né? Porque foi assim com você também, né? Pois é, comigo também. Dia do casamento eram 10 horas da manhã, às vezes eu não sabia nem onde eu estava. Nem eu lembro onde eu estava. Só me converti 2 anos depois, irmão, de casado. Então... Mas sabe quem fazia tudo? A noiva. Sabe o que é que Deus espera de mim, de você? Sabe o que Jesus espera? Que você tenha a sensibilidade da Marta, consiga entender que Ele está chegando, consiga ouvir que o vento da transformação está soprando e vai ao encontro, porque você vai dizer: olha, eu vim aqui para te dizer que Jesus já te encontrou, mas eu vim pegar na sua mão para a gente mudar a história dessa cidade. O poderoso está se movendo por aí.
Ele está se movendo. Eu aprendo mais uma coisa com a Marta. No versículo 22, ela diz assim, no 21, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Agora, a Marta que antes estava falando mal da sua irmã, agora ela entra na brecha pela vida do irmão dela. Ela diz, se o Senhor estivesse aqui, eu tenho certeza, ele não teria morrido. Eu teria clamado e o Senhor teria mudado o quadro. Marta agora se importa com o seu irmão e não fica medindo a qualidade dele. Sabe o que eu aprendo com a Marta aqui? É que ela teve uma mudança de pensamento. Irmão, quando você muda, aqui tudo muda. Quando os seus olhos mudam, tudo muda. Sabe? Tem uma história que conta que a Nike queria começar a fazer uma expansão internacional e ela mandou 2 executivos, uma comissão de executivos para a África. E chegando lá, aquele executivo olhou, fez a pesquisa de campo, voltou para a sede da empresa e disse, não tem como vender tênis naquele país. Por quê? Porque todo mundo anda descalço lá. Eles não usam tênis, eles não usam nem chinelo, quiçá tênis. Não vai vender. Precisa vendendo para alguém que tem necessidade. Eles não têm necessidade. Passou mais um tempo. O diretor de expansão então mandou uma outra comissão de executivos. E eles foram lá. O cara rodou um tempo, voltou para a empresa. E já entrou na sala comemorando. Falou, esse ano nós vamos arrebentar. Pode botar aí, triplicar o faturamento. E o diretor de expansão falou, como? Falou, você não sabe da maior. O quê? Lá ninguém usa tênis. Vão vender tênis para todo mundo. Era o mesmo lugar, era o mesmo povo, era a mesma empresa. Sabe o que mudou? O olhar de quem carregava a boa nova. Se você acredita que Maricá é a cidade onde o Senhor Jesus será conhecido como o Senhor desse lugar, é porque você está no time daqueles que olham para aquilo que Deus liberou. Agora, se você até começou o ano bem, com uma palavra profética, colocando o seu pedido na árvore, e hoje você está esperando qual será a palavra que o pastor Bruno vai liberar em 2020? Porque, eu vou te dizer, essa de 2019 não deu. O problema, sabe qual é? É o seu olhar. É o seu olhar. Diante da tragédia de hoje cedo, eu vi pessoas que conhecem a Jesus se dividirem. Qual é o seu olhar? Sob que ótica você está olhando a realidade que te cerca? Não tem mais jeito? Ei, irmão, olhe para mim. Não é Bolsonaro que vai dar um jeito no país. Não é o governador que vai dar. A salvação do mundo não foi confiada aos políticos. Ei, não é o Google, nem a Apple. A salvação do mundo não foi confiada à tecnologia, não é. Sabe quem é que vai dar um jeito na nação brasileira e no mundo inteiro? Você sabe quem é? A igreja. E Jesus escolheu eu e você para iniciarmos a revolução do avivamento. E sabe o que os ministros dessa revolução faz? Olham segundo a ótica de Jesus. 2 Coríntios 5,16 diz, a ninguém mais olhei segundo a carne. A ninguém mais olhei segundo a carne, mas segundo a Cristo. E aí o 17 declara, as coisas velhas já passaram, porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, eis que tudo, e nós somos castigados por lembranças que minam a nossa fé e a nossa energia em Deus. Basta a ponte ficar engarrafada e nós já perdemos a fé de que Deus está no controle. Basta uma situação como essa hoje e você já fica, não tem mais jeito. Aí, acabou. Não, querido. Toda vez que o caos imperou, Deus levantou uma ordem do céu através de um homem para levantar uma nação.
Assim foi com Elias, assim foi com Jeremias, assim foi com Isaías, assim foi com Pedro, assim foi com João, assim foi com Barnabé. Ei, o que é que você está esperando? O caos já está instaurado. Quem é que vai se levantar para trazer um novo tempo sobre essa cidade? Ah, você está esperando o próximo governo? Marta não esperou não, querido. Marta declarou: Jesus, se o Senhor está aqui, a morte não tinha chegado. Eu estou na presença de Jesus. Se eu estou nela, então tem vida aqui. Quem na sua casa está precisando de vida? Quem é? Qual é a situação que está precisando de uma ordem de Jesus para dizer: ei, vem para fora? Qual é a situação? É seu casamento? É a sua vida ministerial? Qual é? Sabe o que eu aprendo com Marta? Para nós encerrarmos. Ela tinha clareza da sua identidade. Agora Marta sabia quem ela era e quem era Jesus. Sabe? Há muitos momentos na nossa vida que as dificuldades que nós encontramos vêm para Deus descobrir como é que você olha para Ele. Porque Jesus era o filho de Maria, era o enteado de José, era o profeta, o revolucionário, sei lá mais o que inventaram a respeito de Jesus. Mas dentro de Jesus tinha um espírito excelente chamado o Cristo, a pessoa, o Deus vivo encarnado na terra. Ele estava na mesma pessoa. Alguns passaram por ele e disseram: isso é o filho de Maria, rapaz, isso não presta para nada, isso é carpinteiro. E outros, como Marta, disseram: o Senhor é a ressurreição e a vida. Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tomé falou: mostre-me suas mãos para eu saber se você realmente é Ele. A assolação e a dificuldade vem. A pergunta nessa noite é: de que lado você está? Dos que creem e falam, ou dos que se calam e consentem com a situação que está vivendo? O que é que você precisa mudar? O que é que está preso com uma pedra que você sabe que precisa vencer, porque senão vai morrer? O que é que está enclausurado, precisando apenas de uma fé, de uma palavra de fé sua? O que é que está? Eu não sei o que é, mas você sabe. Eu queria que você ficasse de pé essa noite.